Olá, eu sou Marcílio, sou de Cesário Lange da turma de Licenciatura em Letras e Pedagogia. Nosso grupo é o 3N2 e eu vou falar sobre a introdução do nosso trabalho. Analisando as últimas décadas da educação, chegamos à conclusão que ela passou por grandes transformações, pensando no desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para a construção do conhecimento e, posteriormente, uma melhora na atuação do mercado de trabalho. Diante do contexto apresentado, será que o professor está utilizando ferramentas que possibilitem aos estudantes irem além da reprodução do conteúdo aplicado? E os estudantes, com alguma dificuldade, quais estratégias pedagógicas estão sendo aplicadas para facilitar o seu aprendizado? Atualizar-se é uma das coisas mais importantes, principalmente como educador. Manter o aprendizado contínuo é fundamental na área da docência. A necessidade de um estudo constante para se adquirir conhecimento e aprender sobre novas abordagens pedagógicas é de extrema importância como base do trabalho do professor no desenvolvimento escolar de cada aluno. Através da mediação, o educador deve atuar como facilitador no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para o desenvolvimento do senso crítico, a participação e a inserção dos alunos no mercado de trabalho, dando assim a oportunidade de atuarem como protagonista na sociedade. Segundo Freire, em 1979, a ação docente é a base de uma boa formação e contribui para a construção de uma sociedade pensante. Porém, para que isso seja possível, é importante que o docente tenha consciência, o compromisso e a responsabilidade de que ele deverá aprender a aprender e aprender ao ensinar. Essa responsabilidade deve ser trabalhada e desenvolvida a cada etapa, pois o aprendizado é contínuo. Partindo da fala de Freire, compreendemos que em pleno século XXI ainda existem muitos professores engessados em suas práticas pedagógicas. Segundo Silva, em 1991, na página 3, ele alerta: atualize-se. Essa repetição é intencional e pretende apagar da sua consciência algum possível resquício de desejo de acomodação. A chamada educação permanente é fundamental para todos os indivíduos e mais fundamental ainda para os educadores. Meu nome é Bruna, eu sou estudante de pedagogia. Nós pensamos em fazer uma aula dinâmica com os alunos, porque a gente precisa mostrar para os alunos que a escola, o ensino não é só aquilo de ler, escrever. A gente tem que mostrar também que a gente pode aprender brincando, lendo, conhecendo coisas novas. Então, a gente vai trabalhar na disciplina de língua portuguesa a produção e a interpretação de texto e a expressividade. Nessa primeira aula, a gente vai pedir para o professor fazer uma roda de conversa com os alunos. Aí, nessa roda de conversa, ele precisa saber o que cada aluno sabe respectivo de história em quadrinho, se os alunos conhecem a expressão dos personagens e o que cada balãozinho da história em quadrinhos representa. A primeira atividade que o professor vai pedir para o aluno vai ser para ligar a figurinha. Qual o personagem bravo? Qual que é o balãozinho do personagem bravo? Qual que é o personagem que está pensando? Qual que é o balãozinho do personagem? O personagem que está gritando, qual que é o balãozinho dele? Essa vai ser a primeira atividade. Então, a gente pensou no algo lúdico, Os alunos conversando na roda e assim o professor ele vai saber, Se o aluno está sabendo sobre aquele assunto e também está interagindo com a sala, fazendo cada aluno interagir com cada aluno, E ele também está ali numa aula, diferente da tradicional. Acho que torna a aula mais prazerosa. Olá, meu nome é Laís, eu sou aluna do curso de Pedagogia e vou falar um pouquinho para vocês sobre a atividade 2 que foi realizada no nosso projeto. A atividade 2 ela foi feita no segundo dia de aula e foi proposta para as crianças uma história em quadrinhos em tiras embaralhadas. Elas precisavam identificar nas imagens
qual era a fala daquele personagem, organizar as tirinhas para poder finalizar, fazer a pintura, né, colorir e finalizar. A atividade ela foi desenvolvida em grupo, o que permitiu que as crianças trabalhassem a comunicação entre eles, o respeito, a socialização deles. Então foi uma atividade, um trabalho em grupo realizado e que a gente considera muito rico, pois além de trabalhar interpretação de texto, pontuação, o desenvolvimento da escrita, foi uma atividade que também trabalhou essa parte coletiva com eles. Na aula 3, cada aluno deverá reescrever a história em quadrinhos como texto narrativo, respeitando os sinais de pontuação, exclamação, interrogação, vírgula, ponto final, travessão para a fala dos personagens. Depois deverá responder algumas perguntas relacionadas ao texto. Em seguida, cada grupo deverá fazer um exercício de leitura para a classe. Para a leitura, cada aluno deverá treinar para falar a frase de acordo com a pontuação e com os sentimentos demonstrados pelo balão, dando a entonação correta. Para concluir, iremos analisar coletivamente um esquema para ajudar os alunos a fixarem os conceitos e a organizarem o conhecimento. Eu me chamo Jocely e agora irei falar sobre o nosso plano de aula, que tem como principal ideia ajudar os estudantes com dificuldades de acompanhar as aulas, a obterem o melhor desempenho em sala. Durante a aplicação do protótipo, acompanhamos os estudantes com dificuldades, mas de perto, apoiando-os de acordo com as necessidades de cada um. Como estratégia, usamos uma proposta socio-interacionista e trabalhos em grupos. Elaborar cartazes e painéis durante uma aula de língua portuguesa sobre HQs, mais conhecido por gibis. Trabalhar sinais de pontuações, expressividade na leitura, bem como a interpretação de texto. Procuramos incluir os alunos com maiores dificuldades no contexto da aula, aguçando assim a sua criatividade e na elaboração de falas dos personagens. O método avaliativo foi no final da aula, pedindo para que os estudantes de cada grupo, que a gente reuniu, a sala de aula nós reunimos em um grupo. Então nós pedimos para que eles fizessem a leitura dos gibis que eles tinham montado. Nós demos as imagens e eles criaram as falas dentro de cada gibi. O protótipo foi pensado para que o estudante se desenvolva e saia da sua zona de conforto, Trabalhamos numa escola onde eu trabalho. Fizemos também painéis para dispor no fundo da sala. Assim, os alunos poderiam estar acompanhando, vendo as expressões faciais e as falas de cada balão, porque cada balão tem um modelinho, Na segunda aula, levamos 2 atividades, uma individual e uma para fazer em grupo. A atividade individual, o estudante recebeu uma história onde eles tinham que organizar as falas no balões. Na segunda atividade, que é na mesma aula, que foi a segunda aula, foi feita em grupo e o grupo tinha que criar falas dentro dos balões. Na terceira e última aula, os estudantes receberam uma tirinha individual já preenchida e reescreveram de forma narrativa, respeitando os sinais de pontuações, as falas. Em seguida, responderam algumas perguntas. Apesar do tempo que nós dispomos de 3 aulas, alguns estudantes não conseguiram finalizar de acordo com o que nós planejávamos. Mas isso é bom, porque assim a gente aprende também a dispor de uma aula no futuro PI com mais tempo ou com menos conteúdo também. Isso foi muito importante, porque a professora ela era uma pessoa assim com metodologias mais antigas, mais sérias, mais rígida, e ela viu que o trabalho feito com outras didáticas, outras metodologias, fazem com que o estudante se interesse mais pela aula, pela disciplina, prendendo assim a sua atenção.